Olá, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Precisão, eficácia, muito trabalho, laboriosidade, organização, detalhismo, criticismo, olhar clínico, né, bem em cima da ferida. Tudo isso é qualidade do signo de Virgem. O Sol ingressa em Virgem e vai passar ali um mês inteiro. Com esse ingresso atual do signo de Virgem, com a data aqui, nós vamos ter essas qualidades, essas características, bem como o seu lado não muito agradável, né, que é o exagero no detalhe, na perfeição, na configuração das coisas o mais precisamente possível, às vezes sem condições para que isso seja feito. Muitas vezes isso aqui acaba irritando um pouquinho algumas pessoas com a tendência virginiana de achar que sabe tudo, que tem a certeza absoluta, pragmática, é um signo de terra, pragmatismo é uma qualidade terrena. Então a certeza pragmática de que aquela coisa ali que ela está dizendo para fazer é a correta porque ela foi, fez e comprovou que está correta. Muitas vezes isso é fantástico, é na verdade até um talentão, não é um defeito. Porém, quando a pessoa ela enrijece nesse sentido de não, só pode ser desse jeito que eu conheço, ela não está dando margem para a variedade, ela não está dando margem para o crescimento, para o desenvolvimento daquele mesmo saber, daquela mesma prática que ela já conhece. Então é preciso, durante a passagem do Sol em Virgem, e isso vale também para os virginianos, que haja essa relativização, que haja um olhar muitas vezes um pouco mais, como eu disse, relativização, o relativismo é algo que a gente vai encontrar lá no signo oposto, em Peixes, o oposto à Virgem, que enxerga a realidade como um todo, enquanto que Virgem vai pegar essa realidade, ele vai focar no detalhe, no específico. O Peixes é o geral, Virgem a especificidade. Então, eu estou aqui com o mapa do ingresso do Sol em Virgem na mão para a gente poder falar como é que isso aqui vai proceder, como é que isso vai decorrer ao longo do mês todo. Presta bem atenção aqui comigo. Então veja só, o Sol vai ingressar em Virgem e esse ingresso, né, como a gente já sabe aqui no canal, tem vários vídeos explicando isso. A gente já sabe, quando o Sol ingressa num determinado signo, ele vai dar a tônica geral para o mês. Quando ele ingressa aqui em Virgem, em 2019, vai acontecer numa conjunção, né, juntinho com ele vai estar o planeta Vênus no céu e também o planeta Marte. Vênus e Marte vão estar em Virgem. Atenção, olha aí para o vídeo sobre Vênus e Marte, que já está aí no ar. Veja quais são os efeitos dessa conjunção Vênus e Marte, que ela vai durar mais tempo do que o Sol passando ali. Mas isso vai ser bastante significativo, porque ao longo do mês de Virgem, as pessoas que são um pouco mais assertivas e que também têm muita necessidade de partilha, né? A assertividade vem pelo lado marcial, né? Pelo Marte. E a necessidade de partilha, de troca, de comunhão, vem através do signo do planeta Vênus, que por onde o Sol vai passar, né? Ele vai passar por cima dessa conjunção, vai estimular muito as questões afetivas, vai fazer os virginianos e todas as pessoas, mas principalmente os virginianos que vão viver essa época, ficarem um pouquinho mais passionais. Quer dizer, virginianos não são necessariamente passionais, são na verdade racionais ao extremo. Mas são muito inteligentes, né? Têm muita capacidade de aplicação em alguma coisa, de resolução de problemas. É uma atitude meio Sherlock, né? O Sherlock Holmes, que vai decodificar sinais ínfimos, quase imperceptíveis em alguma coisa, e o virginiano vai ter essa habilidade toda especial de investigar o que está a fundo. Outro signo que faz bastante isso, de ir a fundo em alguma coisa, é o Escorpião, mas com uma tônica um bocado diferente, mais emocional, mais passional. Os virginianos vão agir dessa forma, utilizando método, um monte de metodologias. Às vezes os virginianos podem ficar com várias manias, né? Manias de organização disso, não pode mexer naquilo outro, né? Até porque a coisa tem que funcionar. Essa é a grande questão. O Virgem é o signo da funcionalidade, da eficácia. Eficácia por quê? Porque há uma necessidade muito grande, isso até vem da pré-história, né? Da formação dos primeiros seres humanos, de que você
faça com que os atos e as elaborações, os trabalhos, os esforços tenham resultados que não afetem a saúde e o desenvolvimento das outras tarefas dos demais, né, na comunidade. Isso está entranhado no nosso inconsciente e é muito interessante ver que os virginianos funcionam bastante dessa maneira. É um signo feminino e também está ligado àquele arquétipo, aquele símbolo da grande mãe, né? Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o simbolismo da mãe na astrologia. E o Virgem é também, como todo signo de terra e os de água, de elemento água e de elemento terra, é um signo feminino. E esse cuidar, essa atenção com detalhes, muitas vezes é o que a mãe faz com o bebê, né? Preocupado para ver se tem micose, olha os detalhezinhos. E o Virgem transfere isso para todas as questões na vida. É um cuidado, é um talento, é uma capacidade. Com esses dois planetas juntinhos, Marte e Vênus, é normal que os virginianos, que são tão inteligentes, tão racionais, tão profundos naquilo que vão se dedicar, possam ganhar um pouco mais dessa assertividade marcial e um pouco mais desse desejo de socializar. O resultado disso pode ser o desejo de se expressar mais criativamente, o desejo de namorar, o desejo de confrontar os próprios temores, a própria timidez que é comum no Virgem, e partir para cima numa relação. Essas coisas são bastante frequentes ao longo do mês. Mas isso não vai se restringir apenas aos virginianos. Muitas vezes as pessoas em geral vão fazer grandes elaborações de situações, cenários e configurações para ver se encorajam a uma proposta afetiva. Outras vão desenvolver ainda mais o lado estético, vão colocar todo o arcabouço de saberes, de experiências e a própria meticulosidade para desenvolver algo belo, algo que seja funcional e ao mesmo tempo muito prazeroso. Nesse mapa aqui do ingresso, o Sol, Vênus, Marte estão fazendo um aspecto tenso com a Lua, que é chamado de quadratura, né? Um ângulo de 90 graus. É difícil, esse aspecto é complicado. Mas assim, pense que a quadratura de Lua com Sol não deixa de ser apenas uma Lua em quarto minguante. Nesse caso pode ser quarto crescente ou quarto minguante. Nesse caso é quarto minguante. Os aspectos que a Lua faz com o Sol, especialmente quando minguante, mostram uma diminuição da potência, né, do mês, como é que as coisas estavam em andamento, as coisas vão começar a diminuir de força, o impacto. Só que isso vai acontecendo especialmente nos primeiros 10 dias, quer dizer, vai até o finalzinho de agosto e o iniciozinho de setembro. Vai de 23 de agosto até mais ou menos dia 2 ou 3 de setembro. Nesses dias, a Lua vai encontrar essa tripla conjunção Sol, Vênus, Marte. A partir de 10 dias do ingresso do Sol no signo de Virgem, já com essa tripla conjunção com Vênus e com Marte, isso já vai acontecer com uma Lua minguante, né? Uma Lua em quarto minguante. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? É que a Lua em quarto minguante é um decréscimo de energia. Muitas vezes os ânimos não estão dos melhores. Só que isso, ao contar de 7 a 10 dias, sobretudo 10 dias, dá uma melhoria de condições, né? Afinal de contas, o Sol ingressa no signo em conjunção com Marte, que é ânimo puro, é vontade de fazer, é vontade de executar as ações. Então, essa passagem pode ter ali essa baixa de ânimo, mas aos 7 dias, né? Ou seja, se o ingresso ocorre no dia 23 de agosto, lá por volta do dia 30, 31 de agosto, até o dia 3 de setembro, a Lua vai encontrar Mercúrio, que está em ótima aspectação com Júpiter, e que é a ampliação do espectro das comunicações. As pessoas ficam mais simpáticas, trocam mais ideias, ficam mais glamurosas. Em outro vídeo também eu já comentei que as pessoas podem, com o Mercúrio em Leão, né, ficarem um bocado mais Carmen Miranda na hora de falar. Fica aí a dica do vídeo também para você acompanhar. Mas é justamente nessa conjunção que a Lua vai fazer com Mercúrio que você desperta ainda mais esse potencial comunicador, mais brincalhão, mais lúdico. Esse mês do Sol em Virgem também é iniciado por um aspecto excelente, que é o Sol, Vênus e Marte em bom aspecto, em trígono com Urano no céu. Ora,
O que não falta nesses elementos de eficácia, trabalho, aplicação em soluções de pequenos e até grandes problemas mais intrincados, é justamente isso, a sua capacidade, a sua capacidade de ser original, criativo, com uma rapidez muito maior para elaborar soluções para problemas. Está aqui, esse trígono representa isso, esse bom aspecto com Urano. Sem contar que as ações com Virgem, a gente sempre pressupõe ações com coisas menores. Nesse caso, essas ações, mesmo as pequenas, vão atingir contingentes cada vez maiores, né? Que é um resultado desse trígono com Urano, desse bom aspecto com Urano, vai mexer com o coletivo, com o despertar da capacidade de perceber como solucionar pequenas coisas. Por exemplo, o teu negócio não está dando muito resultado, aí você inventa uma maneira de vender que seja bom para você e bom para quem está adquirindo o negócio. Como de repente você tem um espaço que está inútil, aluga para todo mundo, presta um serviço no uso daquele espaço, alguém recebe aquele serviço e todo mundo sai feliz, né? É uma maneira de você utilizar isso. Muitas vezes só vai acontecer através do uso de internet. Quanto mais sofisticado e avançado tecnologicamente for o empreendimento, mais fácil fica. Óbvio que isso aí fica em qualquer circunstância, mas aqui ele dispara. Lançar alguma coisa numa época como essa é simplesmente excelente. Você vai ter chances e mais chances de revisar, otimizar os serviços, as práticas, através de meios cada vez mais elaborados e sofisticados. Ao longo do mês também, o Sol vai fazer um ótimo aspecto com a famigerada conjunção Saturno-Plutão no céu, né? Aquela que todo mundo teme, que realmente é complexa, tal. Mas esse bom aspecto pressupõe que a capacidade de trabalho e os esforços por obtenção de resultado, a dedicação, mesmo a coisas muito penosas, começa a ter resultado ali. A sua credibilidade aumenta. Até, inclusive, fica aqui a dica, lançar coisas que dependam desses esforços penosos e que você desejando aumentar a sua credibilidade e a funcionar. São os três capitais, né? O capital financeiro, o capital simbólico, que é o técnico, e o capital social, que é a certificação e é o reconhecimento. Quando o Sol faz um trígono ali com essa conjunção Saturno-Plutão, você vai aumentar bastante seu capital social e também seu capital simbólico, que é, de novo, o conhecimento aplicado, o acréscimo de habilidade técnica. E quando isso acontece, é quase impossível você não ter uma melhoria de assuntos financeiros, né, de recebimento, de usufruto e até de consumos otimizados, que é aquele consumo que você faz não apenas porque aquela coisa é legal e gostei, mas porque aquela coisa vai te acrescentar algo e você vai poder utilizar depois. Os signos de terra têm essa versão meio utilitarista, mas é muito interessante, não é? A metade do ciclo, 15 dias, 17 dias depois do ingresso, é um pouquinho complicada, porque o Sol vai encontrar ali um aspecto de oposição com Netuno, um período complexo, difícil, desanimador, né, confuso, dispersa de novo as energias, fica aí uns 4, 5 dias ali. Vai ficar mais ou menos do 12º dia até o 16º dia. E também vai fazer outro aspecto difícil, uma quadratura com o planeta Júpiter. Olha, se virginianos ou as pessoas que vão ser mexidas por isso de alguma forma, por algum ponto do mapa, já tem uma tendência a ter certeza pra caramba de alguma coisa, imagina como é que vai ficar, porque o Júpiter é o senhor das verdades, né? Então ele vai ter uma quadratura com o Júpiter, você pode ficar exageradíssimo, querendo ajudar, fazer alguma coisa boa, mas aí interferindo demais, cuidado. A ajuda demais pode se tornar interferência. E se querer se colocar como o sabe-tudo de alguma coisa, pode estragar amizades, pode estragar projetos. São dias cruciais ali. Tenta evitar isso, porque você pode ter conflitos com pessoas que são muito expansivas, né? As pessoas vão estar numa gangorra de comportamento entre o comedimento virginiano, a necessidade de olhar o detalhe, de produzir às vezes até em silêncio, explicar tudo detalhadinho, bonitinho, até como eu estou fazendo aqui agora,
e o descomedimento jupiteriano, netuniano, que vê tudo com lente cor-de-rosa e você perder a mão, né? Exagerar na medida de alguma coisa. Muito cuidado ali quando for demonstrar uma certeza absoluta com algo. Mostre a sua certeza, mas deixe uma brecha, deixe uma falha, assim, olha, eu admito que possa ter uma possibilidade de entrar alguma coisa nova aqui, né? Não entre em conflito com as outras pessoas, porque vai ter muita gente querendo esboçar essa necessidade de ser o certo, o absoluto, o senhor da verdade. É comum com uma quadratura como essa. Vamos ver como é que isso aí incide sobre você individualmente, né? Em que casa do mapa isso vai lhe ocorrer. Se vai ser na 1, vai mexer na primeira casa do mapa, vai mexer com a sua identidade, com a forma como você inicia as coisas. Na segunda casa, esses assuntos todos vão girar em torno das finanças, do modo de adquirir recursos. Na terceira casa, com irmãos, localidades próximas, vizinhos e todas as situações que os envolvem. Na casa 4 será com os assuntos ligados à vida imobiliária, familiar, os velhos membros da família, sobretudo a figura paterna, parentais, né? Na quinta casa são os filhos, quando não tem filho, são os assuntos criativos e a reiteração da própria identidade, né? O recurso estilístico de fazer alguma coisa. Até as diversões, na quinta casa, as diversões também, né? O modo como você se diverte, você pode enfatizar. Aliás, o Sol passando em Virgem numa quinta casa, a pessoa vai dar um jeito, vai arrumar uma maneira de transformar diversão em algo produtivo. Isso é coisa de signo de terra na quinta casa. Na sexta casa, o Sol passando ali vai multiplicar a sua capacidade de trabalho, você pode ter novos colaboradores, pode ter que fazer retificações em alguma coisa, e inclusive uma modificação nos hábitos alimentares, pelo menos durante um período, né? Na sétima casa, isso vai indicar alguma coisa sobre os seus relacionamentos, pactos, contratos, oponências também. Então você pode iluminar esse campo com novas informações, talvez até apaziguando e mediando algum conflito. Na oitava casa você vai ter uma condição de aprofundamento muito grande, claro, é Virgem, numa casa que tem uma índole próxima do Escorpião. E você vai aprofundar tudo, você vai meter intelecto numa coisa que é uma vivência emocional. Então você vai ter um impacto emocional e vai, de alguma experiência que você tenha, de purgação, de reelaboração, até de perda. E o Sol passando ali naquele período, pode ser que você aceite isso melhor, vai estudar por causa de algum processo difícil, alguma crise que você tem. Mas, em geral, também vai facilitar você a ter recursos compartilhados com outras pessoas. Na nona casa, é bom para fazer planejamentos muito escrutinados, né? Muito detalhadinhos, muito organizados de viagens, de contatos com meios acadêmicos, estrangeiros, com sistemas religiosos ou algum outro tipo de filosofia. Na décima casa, isso vai iluminar o seu lugar ao Sol. Justamente o Sol passando por ali, você vai ter um mês em que você trabalha muito para poder ganhar uma visibilidade, uma respeitabilidade, uma reputação, provavelmente uma reputação de quem se rala todo para poder fazer algo funcionar devidamente, né? Na 11ª casa é o período em que você vai ter um desenvolvimento de atividades muito práticas junto a amigos, clubes, associações, partidos, sindicatos e tal. Na 12ª casa é um ótimo período para, em recolhimento, em situações, não todo dia, né, mas em recolhimento, você se dá a chance de fazer reciclagens em seus conhecimentos, fazer um estudo a mais, se afastar um pouco do burburinho da vida, dormir, também vale muito a pena. É isso aí, gente. Eu fico aqui, deixo vocês aí com essas dicas. Um abraço, se inscreve no canal, aperta o sininho para poder acompanhar, para receber as notificações e boa sorte, até a próxima!